Olá, povo de Deus, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, neste momento, fazer uma breve exposição do Salmo número 91. E eu farei agora a leitura do texto sagrado. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Embora o Salmo 91 tenha um autor desconhecido, ele está unido a 2 outros salmos, o 1º e o 23, em popularidade. É talvez um dos salmos mais conhecidos da cristandade. E este salmo, ele também é um dos mais mal compreendidos. A interpretação que fazem desse texto, por vezes, é muito equivocada, levando até a atos de superstição. Por exemplo, há pessoas que abrem na sua casa a Bíblia no Salmo 91 e deixam próximo à porta de entrada, né? Diz que ali vai evitar a entrada do mal. Existem até algumas igrejas neopentecostais que vendem chá do Salmo 91. Imprimem lá o salmo, colocam dentro d'água, fervem, colocam um pouquinho de açúcar, colocam em vidrinho, e as pessoas então compram aquele chá para beber, estar imune a qualquer enfermidade, a qualquer problema. Vejam que isso se dá por uma interpretação superficial. O problema é que a linguagem desse salmo é uma linguagem muito forte, muito contundente. E as pessoas então, elas pairam apenas na superficialidade do texto, chegando, obviamente, a trazer essas interpretações que são equivocadas. Mas nós precisamos interpretar este salmo à luz de toda a Escritura Sagrada. E nós precisamos interpretar este salmo à luz da pessoa e da obra de Cristo. Somente assim nós vamos entender o que de fato este salmo está a nos dizer. Por que isto? Porque se nós fizermos essa interpretação superficial, nós vamos ter um problema. Porque aqui ele promete que o crente está livre de peste, livre de violência, de sofrimento. Mas quando nós olhamos para a vida real, vamos perceber que os crentes sofrem. O que pensar, por exemplo, de Abel? O que pensar de José do Egito? O que pensar dos profetas, de Jó? O que pensar daqueles que sofreram no Novo Testamento, como Estevão, como os apóstolos? O próprio apóstolo Paulo tem uma vida de sofrimento do início ao fim da sua carreira com Cristo. O que pensar dos mártires que foram mortos em arenas, devorados por animais, crentes que eram transformados em tochas vivas para iluminar Roma? O que pensar dos crentes hoje que vivem em países comunistas, países socialistas, onde são duramente perseguidos? Ou mesmo nós sofremos assalto, doença, injustiça, desemprego. Como é que nós vamos aplicar isto a este salmo?
Vamos dizer que é falta de fé? Claro que não. O problema é a interpretação. Por isso, nós precisamos compreender de fato o que o Salmo está a nos dizer. E este Salmo, ele está dividido em duas partes. A primeira parte é quando o crente fala, isso vai do verso 1 ao verso 13, e a segunda parte é quando o próprio Deus fala, que vai do verso 14 ao verso 16. E esse salmo ele já começa mostrando o caráter do Senhor. E esse caráter é demonstrado nos 4 nomes que nós encontramos aqui para o Senhor Deus: Altíssimo, Onipotente, Senhor e Deus. E por que encontramos estes nomes? Porque eles vão ali resumir, de fato, sobre quem é o nosso Deus. Por exemplo, Altíssimo fala de um Deus elevado, cujo trono está acima de todas as coisas. Não há nada acima dele. Quando fala de Onipotente, está falando ali de um Deus todo-poderoso, um Deus que é temido, um Deus que é terrível, um Deus que é tremendo, onde não há limites de poder nas suas mãos. Portanto, percebemos que o salmista demonstra que esse Deus é um Deus elevado e é um Deus também todo-poderoso. É o Elion e o El Shaddai. Mas ele também fala aqui, no início do verso 2, sobre o Senhor. Diz ao Senhor. Senhor aqui é Javé. E Javé é o nome de Deus. É o nome revelado na aliança dele com o seu povo. Portanto, é um nome pactual. Enquanto o Senhor Deus, sim, de fato, ele é altíssimo e todo-poderoso, um Deus terrível, mas ele, para o seu povo, é o Deus do pacto, é o Deus do amor, é o noivo que resgata e ama a sua noiva, é o Deus da intimidade com o seu povo. E aí, por fim, ele vai chamar aqui o Senhor de Deus, quando ele diz, verso 2, diz ao Senhor, Javé, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O que essa expressão quer dizer? Esse Deus meu é o Deus da intimidade. Não é o Deus que está apenas distante, mas é o Deus que está próximo. Porque o nosso Deus é Deus de longe, mas também é Deus de perto. Então, veja como o salmista ele mostra aqui toda a dimensão daquilo que precisamos entender acerca do Senhor Deus. É o Deus elevado, é o Deus todo-poderoso, é o Deus do pacto, é o Deus exclusivo. Que coisa linda, não é? E é diante desse Deus que nós vamos perceber o crente. Ele fala do crente que habita no esconderijo desse Deus que é altíssimo, que descansa à sombra desse Deus todo-poderoso. Ele olha para esse Deus pactual e diz, é o meu refúgio e meu baluarte. Ele olha para esse Deus da intimidade, desse Deus que habita em nós pelo seu Espírito Santo e diz, em quem confio. Então, este salmo, ele está falando de intimidade. Ele está falando do crente que é próximo, que é íntimo, que é resgatado pelo Senhor, que anda com o Senhor. É por isso que cada sessão aqui, ela vai ter esse início. Verso 1 e 2, como eu já li, fala desse crente que está próximo ao Senhor. Verso 9 diz assim, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E aí no verso 14 diz assim, porque a mim se apegou com amor. E depois diz, porque conhece o meu nome. Então, por 3 vezes este salmo vai demonstrar a intimidade do crente com o Senhor. Esse salmo é direcionado ao crente que tem comunhão com Deus, que caminha com Deus, que está com Ele. É o Deus do Salmo 23, quando diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Precisamos entender este salmo dentro desse contexto. E aí esse salmo, então, como eu disse, traz essa grande divisão. Primeiro o crente falando e depois o Senhor Deus falando. Vamos ver a primeira parte,
quando o crente ele fala ao Senhor. Como eu disse, começa aqui numa declaração de intimidade, e é preciso ressaltar que no verso 2 a nossa tradução diz ao Senhor, está na terceira pessoa o verbo, mas na verdade esse verbo no hebraico está na primeira pessoa. O hebraico diz, eu digo ao Senhor. Então, essa sessão que vai falar dos problemas da vida, dos problemas cotidianos, mostra que nós afirmamos o Senhor é o nosso refúgio. E aí então qual é a imagem que nós temos aqui neste salmo? A partir do verso 3. E lembrando também que cada sessão vai começar com essa expressão, pois, verso 3, 9, pois, verso 11, por quê, verso 14, por quê. Então, essas expressões, pois ou por quê, dão também uma subdivisão neste salmo. Então vamos ver a primeira parte, quando nós encontramos aqui as circunstâncias da vida, quando o salmo fala dos nossos inimigos, das enfermidades. Ele diz aqui, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui está falando primeiro daquelas pessoas que querem o nosso mal, mesmo aquelas que fingem ser nossos amigos, mas querem preparar armadilhas, ou mesmo o malfeitor que espreita a nossa casa para roubar. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos livra e Ele vai nos livrar também da peste perniciosa. Então, a enfermidade, a epidemia, a pandemia, Deus vai livrar este crente desta situação. E aí diz que Ele nos livra, e nos livra como se fosse uma ave que abriga os seus filhotes debaixo de suas asas. No verso 4 diz, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A imagem aqui que vem à minha cabeça é a imagem da galinha que protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Essa imagem está muito forte na minha cabeça porque eu vi uma cena quando trabalhei por um tempo como missionário em Guiné-Bissau, na África, e aquela cena nunca mais saiu da minha cabeça. Eu estava numa tabanca ali, no lugar onde eu trabalhava, e eu estava no meio do terreno, e eu vi uma galinha, estava ali com seus pintainhos, e de repente ela fez um som, houve um cacarejar diferente, e eu percebi que a galinha estava aflita. E aí então, quando ela emitiu aquele som, os pintainhos começaram a correr e se abrigar debaixo das suas asas. E todos chegaram até que um, que estava muito distante, estava correndo para se abrigar. Mas aí ouviu-se um som terrível, uma sombra, e depois um gavião tomou aquele pintainho e levou para a morte. Aquela cena nunca mais saiu da minha cabeça. E eu disse, puxa, os pintainhos que estavam próximos à mãe foram salvos. Aquele que estava distante foi arrebatado para a morte. É exatamente isso que esse salmo está dizendo. Por isso ele fala de intimidade e fala desse Deus que nos cobre com as suas penas e com as suas asas nos dá segurança. Mas esse salmo também ele vai falar do contexto de guerra. Ele vai falar desse contexto em que nós vivemos um campo de batalha, a partir do verso 5. Então ele diz, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Ele fala da mortandade que assola ao meio-dia, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Qual é a imagem? A imagem é que eu estou num campo de guerra violento, as pessoas morrendo ao meu redor, mas eu estou de pé e eu contemplo a morte dos ímpios. Por que isto? Porque o Senhor está comigo. Lembre-se, nunca esqueça, este salmo fala de comunhão, fala do crente que está em comunhão com o Senhor. E nesta comunhão, ele contempla a morte dos ímpios. Depois, então, esse salmo, a partir do verso 9, ele vai falar do trabalho dos anjos com relação a estes servos. Ou seja, como se não bastasse o Senhor Deus estar presente e nos proteger, mas ele também ordena que os seus anjos protejam os seus servos. Verso 9.
Novamente, começa com a fórmula da intimidade, não é? Da proximidade. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Por quê? Verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja só que promessa. E de fato, o Senhor, ele está falando aqui acerca do auxílio dos anjos. E isso é bíblico, irmãos. Sabia? Esse trabalho dos anjos em favor dos servos de Deus é bíblico. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando conta a história do rico e do Lázaro, quem conduz Lázaro ao seio de Abraão, lá em Lucas 16, 22? Os anjos. Em Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos crentes. Confira lá, está lá na Escritura Sagrada. E Daniel 12, 1 nos diz que Miguel é o defensor do povo de Deus. E Miguel é um anjo, né? Um anjo muito importante, conhecido pelo seu próprio nome. Em Mateus 18, 10, o Senhor Jesus fala assim, que os pequeninos possuem anjos que estão por eles e que contemplam a face do Senhor. Então, de fato, essa teologia de anjo da guarda possui um fundo de verdade. Claro que não pode ser visto com superstição, mas a palavra de Deus diz que o Senhor ordena os seus anjos. Então, nós somos protegidos pelos anjos do Senhor. Eles nos rodeiam para nos livrar de todo o mal. Então, essa é a confiança do servo do Senhor, aquele que é liberto do inimigo traidor, aquele que é liberto da peste perniciosa, aquele que sai ileso de um campo de batalha violento, aquele que é protegido pelos anjos do Senhor. Aí então vem a segunda parte desse texto, que está a partir do verso 14 ao verso 16. E aqui agora é o Senhor Deus falando. E como eu disse, o próprio Senhor Deus também fala dessa intimidade. Verso 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Veja, o próprio Deus, ao falar, ele também ressalta esta comunhão, esta intimidade que precisamos ter com o Senhor. E aí nós temos uma única sessão que vai do verso 14 ao verso 16. E aqui o tom que nós encontramos, ele se diferencia um pouco do tom que encontramos nos lábios do crente. Porque aqui o Senhor Deus ele vai falar numa entonação um pouco mais espiritual. Se não, veja, ele diz assim, verso 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, esse texto aqui, ele está falando de quê? Ele está falando de resposta de oração. Ele está falando da presença do Senhor na sua angústia. Então, vejam só. Então, já está dizendo aqui que o crente pode passar por angústia. Mas na angústia, o Senhor está com ele. E veja que aqui fala do livramento e da salvação do Senhor. E ao mesmo tempo de vida longa. Essa expressão aqui traduzida por longevidade, na verdade, a palavra é tempo e que traz a ideia de um tempo longo. Que, claro, a tradução está correta. Ela também significa longevidade. Mas isso deve trazer à nossa mente um tempo muito extenso, grandioso, na presença do Senhor. E aí a gente faz a seguinte pergunta. Por que há essa leve mudança de ênfase? Porque veja que aqui o Senhor Deus, ele dá uma ênfase muito maior aos exercícios espirituais. Tanto que fala que na angústia estaria com o crente. Irmãos, essa chave de mudança está no verso 13. O verso 13, ele é extremamente importante para nós começarmos a entender
que, ainda que o crente passe por grandes dificuldades, este salmo cumpre-se na sua vida. As promessas do Senhor são cumpridas na sua vida. O verso 13 diz assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. O que nós temos aqui nesse trecho é um paralelismo. Há um paralelo aqui. É um paralelo entre o quê? É o paralelo entre leão e áspide e leãozinho e serpente. Veja, há aqui uma relação. No português, não ajuda muito, porque você vai dizer, bom, leão, leãozinho, áspide ou cobra e serpente. Mas no hebraico, nós temos aqui um paralelismo muito significativo. Porque na primeira parte, ele diz assim: pisarás o leão e a áspide. E aqui traz a ideia de uma cobra mesmo venenosa e um leão. Mas na segunda parte, o que é traduzido por leãozinho traz a ideia de um leão jovem, um leão forte, um leão robusto. E a palavra aqui traduzida por serpente, ela também é traduzida por dragão. Isso mesmo. Então veja, o que o salmista está dizendo é: pisarás o leão e a cobra venenosa, mas também pisarás o grande leão forte e o dragão. E aí eu pergunto, o que isso traz à sua mente? Veja que esse paralelismo, ele vai demonstrar que essa personagem a ser pisada ultrapassa estes membros da criação, a cobra venenosa e o leão, e vai falar de uma realidade muito maior, mas vai dizer que nós temos poder sobre ele, no sentido de que nós pisamos. Então, essa expressão, ela nos leva a quem? Ela nos leva a Satanás, ao inimigo. Está falando aqui, de fato, que o crente é aquele que tem poder sobre o maligno. Esse poder que vem do Senhor. Esse poder não é do crente, não é dele mesmo, mas como ele está com o Senhor, veja a figura, ele está debaixo das asas do Senhor, ele está na intimidade com o Senhor, ele está caminhando junto com o Senhor. Então, nesse sentido, ele pode pisar o inimigo e nada vai lhe acontecer. E aí, quando nós olhamos para a expressão pisar, o ato de pisar, isso nos lembra o quê? Gênesis 3,15. Fala ali da serpente e da mulher, dos descendentes da serpente e dos descendentes da mulher. Então nós temos a geração do dragão, dessa serpente, e temos a geração da mulher. Temos dois povos nessa terra. O povo de Deus, onde o Senhor Deus, ele é íntimo destes filhos, e os ímpios que estão distantes do Senhor. Então agora o Salmo, ele começa a fazer sentido para nós, porque a sua aplicação, ela deve ser espiritual. É assim que deve ser. Porque, como eu disse, na época em que esse Salmo foi escrito, os crentes passavam por problemas, e o próprio Senhor Deus, ele fala que na angústia estaria com eles. Então, nesse aspecto, podemos entender. E aí eu gostaria de trazer aqui duas interpretações deste salmo. A primeira, ela é errada e pecaminosa. A segunda, ela é verdadeira. Aqui a errada e pecaminosa está em Lucas 4, que vai de 9 a 12. O que acontece ali? Satanás está tentando ao Senhor da glória, tentando a Cristo, que está ali no deserto. E veja só o que Satanás diz ao Senhor da nossa vida. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. E vejam, agora ele vai utilizar o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Agora, qual é a resposta do Senhor Jesus? Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui nós percebemos
a artimanha de Satanás. A forma como ele interpreta este salmo, a interpretação superficial. Ele disse ao Senhor Jesus, levando-o para um lugar muito alto, diz, olha, te joga daqui para baixo. O salmo não promete? O salmo não diz que os anjos vão te sustentar, que você não vai tropeçar? Não existe uma promessa? Então, te lança daqui para baixo porque Deus é obrigado a cumprir a sua promessa. Qual é a resposta do Senhor Jesus? Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ter uma visão equivocada deste salmo pode nos levar a esse pecado. Nós tentarmos ao Senhor. O Salmo 91, ele não nos autoriza a sermos como crianças diante de Deus. Não. Não podemos subestimar, irmãos e irmãs, os perigos da vida de maneira irresponsável, achando que Deus nos livrará. A pessoa que coloca a sua vida em risco e ainda traz este salmo como respaldo, faz estripulias, coloca a sua vida em risco gratuitamente e diz, não, o Senhor me sustenta, isso é pecado? Então, por exemplo, você está no meio de uma pandemia, de uma doença. Não, o Senhor me livrará da peste perniciosa. Aí você vai, sai, tem contato, você vai pegar a doença e você pode até morrer. Porque este salmo, ele não pode ser aplicado desta maneira. Essa foi a maneira, mais ou menos, é claro, né? Eu preciso dizer isto, que o diabo utilizou tentando aplicar a Cristo. Qual foi a resposta de Jesus? Dizer, epa, não tente ao Senhor Deus. Não tentarás ao Senhor. Porque, de fato, este salmo não nos autoriza a tentar a Deus com criancices. Porque isso é pecado. Então, qual é, obviamente, a interpretação correta deste salmo? Porque Deus nos livra dos perigos, é claro, mas nesse sentido, precisamos nos lembrar que crente passa sim por problemas na sua jornada. Como eu disse, Abel, até Estevão, os apóstolos foram brutalmente assassinados, por quê? Por causa da sua fé. Porque eles se esconderam debaixo das asas do Senhor. A perseguição das igrejas ao longo do tempo até os dias de hoje. Tantos crentes são perseguidos e mortos. E por que são perseguidos e mortos? Porque eles se abrigaram debaixo das asas do Senhor. A gente percebe de Jó até o apóstolo Paulo sofrimento, e sofrimento sob as mãos de Satanás. Jó, a palavra de Deus nos diz que Satanás entrou na presença do Senhor Deus e acusou a Jó, e Deus então permitiu que Satanás viesse assolar a sua vida. Paulo, quando fala dos seus sofrimentos, ele diz que é como se o diabo estivesse esmurrando o seu rosto. Irmãos, precisamos entender isto. Não podemos ser irresponsáveis ao olhar para esse salmo e usar de superstição. Não. Este salmo, ele se cumpre cabalmente, é palavra de Deus. Ele se cumpre na nossa vida. Mas de que maneira? Agora sim, na interpretação correta. Essa interpretação está lá em Lucas, capítulo 10, do verso 17 ao verso 20. O próprio Cristo nos mostra essa interpretação. Diz assim o texto: Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno ou do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Perceberam? Nas palavras do Senhor Jesus, o cumprimento cabal deste salmo é a segurança do crente na sua jornada, no exercício do seu trabalho, do seu labor, na prática das boas obras, obras estas que estão intimamente ligadas à lei do Senhor.
O que temos aqui é a doutrina da perseverança dos santos. É nesse aspecto que o Salmo ele se aplica. Veja outros textos que vão provar isso. Por exemplo, em Lucas 21, de 16 a 19, diz assim: E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E João 16,3 diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ainda há os textos que estão em 1 João, capítulo 2, do verso 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E no capítulo 5, verso 18, diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Perceberam? Essa é a aplicação do Salmo. A proteção aqui, ela é espiritual. Ainda que fisicamente eu seja assolado pelos problemas deste mundo, eu permanecerei ileso no meu coração, na minha mente e na minha alma. Por quê? Porque eu estou em comunhão com o Senhor, porque estou abrigado debaixo das suas asas, e Ele há de me levar seguro até o porto final, quando estarei com Cristo na eternidade. Agora, é claro, irmãos, vejam, eu não estou dizendo com isto que o Senhor Deus não nos livra de problemas dessa terra. Não, não estou dizendo isso. Deus nos livra de doenças, mesmo essas doenças que nos cercam. Deus nos livra de malfeitores. Deus nos livra de acidentes. Deus nos livra da fome profunda, da escassez absoluta. Claro que o Senhor Deus faz isso. Ele faz isso na vida dos seus crentes. Mas isso não é uma regra. Esse auxílio material e físico do Senhor acontece. E devemos orar por ele, pedindo para que o Senhor nos proteja. Claro, que o Senhor nos proteja das armadilhas, das pestes. Claro, e o Senhor Deus pode nos livrar por sua misericórdia. Mas o Salmo 91, ele se cumpre cabalmente na minha vida espiritual. Então é por isso, irmãos, que nós vamos perceber, conforme Lucas capítulo 10, do verso 17 ao verso 20, este salmo, ele está falando do crente que está debaixo da obra de Cristo, bem como da sua pessoa, do seu poder. Sim, este salmo fala do Senhor Jesus. Mostra que o Senhor Jesus é o Altíssimo, é o Onipotente, é aquele Deus que estabelece pacto conosco, fala que é um Deus íntimo. Ali não se refere exclusivamente a Deus Pai, mas também fala da pessoa de seu Filho em nós. Até mesmo o nome Javé é atribuído a Cristo no Velho Testamento, basta ver Isaías capítulo 6. Ou basta ver o que João demonstra quando o Senhor Jesus falou diante dos fariseus: Eu sou. Esse é o nome do Senhor. Portanto, ali temos a pessoa de Cristo e a sua obra, porque fala de salvação, de perseverança. Ele diz no verso 15: Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, com vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação.
É claro que na mente do salmista, talvez esta salvação esteja ligada à batalha, à guerra, né? No contexto em que ele vivia, porque a igreja no Velho Testamento era uma nação, era um país, era Israel, que tinha limites, fronteiras, inimigos, que precisava guerrear e proteger as suas propriedades. Mas nós sabemos, irmãos, que hoje, à luz da pessoa e da obra de Cristo, aqui está falando do Senhor. Portanto, toda a linguagem do Salmo se aplica sim a Cristo. Porque Cristo pisou a serpente, obviamente o leão maligno, né, com base lá em 1 Pedro 5,8, por sua obra redentora. Ele humilhou, ele escorraçou o inimigo com a sua obra vitoriosa. É Cristo quem nos fortalece contra o inimigo, contra Satanás. Vocês se lembram do que ele disse lá para os discípulos? É o próprio Cristo que concede a nós essa autoridade. Essa autoridade não é nossa, vem dele e está nele em nós. Então, de fato, Cristo é aquele que nos concede esta bênção. Cristo nos conduz em segurança e nada nos atingirá em nossa peregrinação nesta terra. Nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Nada pode nos lançar fora, nem doença, nem assalto, nem miséria, nem desgraça, nada, tragédia, nada pode nos afastar de Cristo. Ele nos segura com mãos fortes e ele nos conduz nessa perseverança dos santos, ele nos conduz seguros nessa jornada. Portanto, é Cristo que encontramos aqui. E eu gostaria muito de enfatizar uma imagem que o próprio Cristo utiliza em Lucas 13:34, quando ele diz ali, olhando para Jerusalém, que ele gostaria de abrigar aqueles que o rejeitavam como uma galinha abriga os seus filhotes, os seus pintainhos. Então, o Salmo 91 está falando de Cristo, deste que nos trouxe para a sua intimidade e nos levou para a comunhão com Deus Pai. É aquele que habita em nós com seu Espírito Santo e que nos conduz em segurança para a jornada celeste. E quais são as aplicações, irmãos, que nós poderemos trazer aqui deste salmo? O primeiro é que Cristo tem poder para nos livrar dos perigos deste mundo. Mas isso não é regra. Como eu disse, Deus pode livrar a mim e a você de uma doença, de uma peste, de um desemprego, da miséria. Pode. Pode nos livrar da morte, né? A morte física. Pode, você está num carro, o carro capota, as pessoas olham e falam assim, nossa, mas como é que você escapou? A mão de Deus. A mão do Senhor. Então, Deus pode sim nos livrar, mas isso não é regra. Eu não posso utilizar o Salmo 91 para reivindicar isto. Hoje nós vivemos a pandemia do novo coronavírus. Eu não posso reivindicar o Salmo 91, quem sabe fazer uma máscara, não é? E colocar ali o Salmo 91. Não, isso é superstição, isso é crendice. Deus nos livra neste mundo, na nossa jornada, de perigos, mas isto não é regra. A segunda aplicação que eu quero trazer é que o verdadeiro livramento deste salmo é espiritual. Ele se aplica cabalmente na nossa jornada espiritual, fazendo com que estejamos seguros aqui e na eternidade. Estamos seguros em Cristo. Quando o Salmo fala aqui da peste, quando ele fala do laço do passarinheiro, quando ele fala aqui da guerra, quando ele fala que nós estaremos de pé diante dessa calamidade espiritual, estaremos de pé, isso não apenas aponta para a nossa jornada aqui nessa terra, mas aponta também para o tribunal de Cristo, quando os ímpios serão levados para o sofrimento eterno e nós estaremos com o Senhor. Uma outra aplicação. Cristo, enviado do Pai, é a nossa confiança absoluta por meio da sua pessoa e obra.
Sim, irmãos, a promessa do Salmo 91, a promessa de estarmos ali intactos espiritualmente, e não somente isso, mas crescendo também na graça e no conhecimento do próprio Cristo, isso ocorre por causa da pessoa e da obra do Senhor. Aprove Deus Pai enviar o seu Filho bendito para morrer em nosso lugar, ressuscitar, subir aos céus, mas mandar o seu Espírito para estar conosco e nos conduzir em segurança. Um outro ponto também importante, irmãos, aqui na nossa aplicação, é que precisamos compreender sobre a nossa intimidade com Deus. Este salmo fala de quem é íntimo do Senhor, de quem está ali abraçado a Ele, que está nesta intimidade que um filho possui com seu pai, ou que um noivo ou uma esposa possui com o seu noivo ou esposo. Vejam, é necessário que tenhamos comunhão com o Senhor, comunhão íntima, para que estejamos seguros em suas mãos. E aí, irmãos, eu gostaria de encerrar este sermão fazendo uma citação tão preciosa. Essa citação foi feita por Spurgeon e eu gostaria de trazer aqui para os irmãos. Preste atenção no que este homem de Deus, com base no Salmo 91, ele diz: é impossível que algum mal aconteça ao homem amado pelo Senhor. As calamidades mais destrutivas só podem encurtar a sua jornada, apressando a sua recompensa. Os acontecimentos maus para ele não são ruins. Pelo contrário, são o bem em sua forma misteriosa. As perdas lhe trazem ganho. A enfermidade é o seu remédio. A provação é a sua honra. A morte é a sua vida. Nenhum mal, no senso estrito da palavra, pode acontecer a este homem, pois todo mal é anulado pelo supremo bem. Feliz é aquele que vive em tal estado. Ele estará seguro quando outros estarão em perigo. Ele vive quando outros morrem. Louvado e glorificado seja o nome de Cristo Jesus, o Deus deste salmo, aquele que, com a sua obra, nos alcançou. Oh, como é bom estar habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Leia este salmo de novo, leia com a sua família e leia nessa perspectiva. Veja que maravilha é viver as promessas do Senhor. Oremos. Ó Deus bendito, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por este salmo, por estas promessas que se aplicam fielmente à nossa vida. Obrigado porque podemos confiar em Cristo Jesus e saber que a nossa jornada nesta vida é segura. Ainda que eu passe por angústias, como o próprio salmo diz, o Senhor está conosco. Dá-nos, portanto, ó Deus, a visão amadurecida, a visão real deste salmo, para que o Senhor seja glorificado. Bendito seja o nome de Cristo. Honrado e glorificado seja o teu Filho bendito, o Senhor da nossa vida e aquele que aplica este salmo à nossa jornada. E, ó Senhor, nós aguardamos o dia em que ele virá para tomar a sua noiva pela mão e levar para viver por toda a eternidade. Maranata, vem Jesus e leva-nos para estar contigo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que o Senhor Deus os abençoe e fiquem na paz de Deus.